Começa agora, pela TV Universitária, o Momento Espírita na TV. Apoio Cultural. Altasfer Ferro e Aço. Meta Assessoria Contábil. E Support Solution Informática. Olá, amigo telespectador. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita na TV Universitária, Canal 7. Este programa é produzido pela USE Intermunicipal de Tupã em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos apresentar uma matéria em que o expositor espírita Paulo Maia falará sobre as obras de Humberto de Campos. Esta matéria faz parte do programa Livros que Iluminam, da FEB TV. Olá amigos, estamos com mais uma edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Hoje recebendo na Biblioteca de Obras Raras da Federação Espírita Brasileira, Paulo Maia, que é presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, leitor das obras de Kardec, de Chico, da obra espírita, um estudioso. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, fico muito honrado em estar aqui, especialmente nesse ambiente que a gente respira e nos inspira, né, a espiritualidade superior. E muito obrigado pelo convite. É tão gostoso esse ambiente realmente de livros, de tantas coisas boas que a gente pode aprender. Paulo, o livro espírita que ilumina, que edifica, que constrói, que nos consola, que nos esclarece. A gente tem a literatura de Humberto de Campos, que é tão rica e tão variada ao mesmo tempo. Nós poderíamos dizer que este escritor maranhense, que escreveu em vida aqui entre nós 40 livros, volta do além e continua escrevendo através de Chico Xavier. Isso seria um fenômeno do outro mundo? De fato, é um fenômeno a capacidade de produção de Humberto. E realmente posso dizer que é do mundo espiritual para o mundo carnal, onde ele traz, cada livro é como se fosse uma janela para um novo horizonte. E esse horizonte sempre nos consolando, nos trazendo assim informações úteis que vêm fortalecer e detalhar informações que o Livro dos Espíritos, o Evangelho, traz às vezes de forma mais concisa. Humberto de Campos, já depois de desencarnado, escreve pela psicografia de Chico, publicados pela FEB, editora, 12 títulos. Como é que a gente pode garantir que de fato é Humberto de Campos quem está escrevendo pelo Chico? Pela análise de especialistas, tanto que já conheciam as obras de Humberto encarnado, né, aqui na Terra, as suas matérias no jornal, suas colunas, e até pela própria mãe dele, que reconhece o estilo de Humberto de Campos nas obras ditadas pelo Chico, e ainda afirma que, se não provasse que as obras eram do Humberto de Campos realmente, teria que se dar uma cadeira para o Chico Xavier, que para ela é uma pessoa simples, e de certa forma até pouco letrado, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Tamanha a capacidade de produção e de consistência das obras vindas através dele. Realmente é uma coisa impressionante a capacidade. Enquanto entre nós, não é? Chico Xavier também escreveu ou foi intermediário de 412 livros. Hoje a gente já tem mais de 450, até por outras compilações, levantamentos, enfim, até eventualmente um livro ou outro que estava como inédito. Paulo, você falou na mãe de Humberto de Campos. Nós tivemos aquele caso que ficou conhecido como o caso Humberto de Campos. Até Miguel Timpone, um advogado, publica um livro pela Federação Espírita Brasileira, aquele que é a psicografia ante os tribunais, perante os tribunais. Esse caso deve ter causado assim muito transtorno ou muito sofrimento, tanto para o médium como também para o espírito, não? Para o espírito ele ficou de certa forma chocado, tanto que ele passa um tempo
sem escrever e depois volta assinando com outro nome. Agora, para o Chico, realmente a gente percebe em algumas cartas que ele escrevia a FEB, para o Vantuil, à época, que muitas cartas ele escreveu, segundo ele, né, com lágrimas, para os amigos que se indignavam com a situação e às vezes entravam em disputas, em discussões e querelas que esqueciam até da mensagem maior do Espiritismo. E Chico sempre escrevia para essas pessoas, às vezes perturbado e atormentado, para que eles tivessem calma, para que eles lembrassem da mensagem maior do Cristo. Porque, de certa forma, trouxe uma certa repercussão, até então reduzida, para a imprensa aberta brasileira. Então, como o Alto de Barcelona foi um momento que né, de certa forma negativo, mas que trouxe visibilidade à mensagem do Espiritismo, o processo que o Chico passou, embora ele tenha sofrido, ele também trouxe muita notoriedade. Lógico, sua vida pessoal foi devassada, ele apareceu em situações constrangedoras, em fotos constrangedoras de 2 repórteres da revista Cruzeiro à época que expuseram, né, e de certa forma maquiaram a reportagem. Lógico, muitos anos depois, um deles se arrependeu, declarou publicamente que se arrependeu, mas o Chico sofreu todo esse assédio, toda essa perturbação. Realmente, por algum aspecto, foi positivo que ele mostrou a sua grandeza, mas, por outro lado, ele teve que comer, né, alimentar do sal amargo, a quente, de próprios companheiros que entravam nessa desdita aí com a imprensa e até contra o Chico, achando que as notícias eram verdadeiras. O Paulo citou o Alto de Fé de Barcelona, que foi um evento curioso, em que cerca de 300 livros espíritas foram queimados, praticamente em praça pública. Isso na época de Kardec, ainda Kardec encarnado. E isso gerou todo um auê, digamos assim, que acabou divulgando mais o Espiritismo, né, Paulo? Nesse caso do Chico, o que a gente fica como lição? Porque esse caso hoje superado, devidamente esclarecido, até com a publicação do livro pela FEB, o que a gente tira dessa ocorrência como exemplo para todos nós? Acho que, acima de tudo, a postura do Chico, diante dos embates, diante de companheiros que, às vezes, querendo ajudar, entram nessa querela de trazer questões do mundo normal, como se fosse uma questão, uma briga comum da sociedade. E o Chico não, o Chico mostrou uma postura ali de paciência, de humildade, de respeito. Até no caso dos repórteres da revista Cruzeiro, que expuseram mesmo a vida dele, né? E fingiram lá que eram americanos e tudo mais. E ele, quando entregou o livro, e os próprios repórteres depois confessam, né, que quando chegaram em casa, usando nomes americanos com um falso tradutor, quando um deles chegou em casa e viu que o nome real estava na capa do livro, ligou para o outro assustado. Mas isso não foi desmentido à época. Mas a postura do Chico foi exemplar. Eu acho que esse exemplo dele serve para a gente hoje em tantas oportunidades que o Espiritismo é atacado, mal interpretado diante da imprensa, ao invés de irmos lutar com a mesma arma, mostrar outra face. Então, para mim, a grande lição foi a postura do Chico, a atitude dele. Sempre um exemplo de humildade, de discrição, não é, Paulo? Até porque amigos que eram amigos começaram a atacá-lo também, acreditando nas matérias que eram veiculadas. Acho que sofreu o que Kardec sofreu também na época, né, da sua missão, traições. E creio que isso machucou bastante ele. Ele que é tão amigável, que era tão afetivo, ele chorou muito, sofreu muito com isso. Esse caso que você citou do autógrafo do Chico, né, dedicando o livro com o nome real ao repórter, a um dos repórteres, isso foi resgatado na direção de Daniel Filho no filme Chico Xavier. Então quem já teve a oportunidade de assistir vai ver esse fato lá que é muito, muito curioso. Aconteceu realmente, foi um exemplo que Emmanuel, né, Paulo, quis dar, comprovando que de fato eles estavam cientes de tudo que estava acontecendo. Agora eles perderam a oportunidade, né, de, na outra edição da revista, resgatar, corrigir. E mais de 20 anos depois eu vi uma reportagem, acho que da Vinácia, que foi um dos repórteres que estiveram lá, falando que realmente o que mais ficou triste na vida dele foi ter feito aquele trabalho com o Chico. Por isso que é importante a seriedade, não é? A gente fazer um trabalho sempre de pesquisa que seja responsável e de forma neutra. O Espiritismo, ao longo de sua história, embora curta,
assim como várias outras doutrinas, enfim, propagando o bem, foram motivos de muito preconceito, né, Paulo? Mas, de qualquer forma, eu entendi que tanto o Chico, né, como esses repórteres foram instrumentos. E cada um mostrou o que veio. E isso deu repercussão muito grande na imprensa. Até hoje tem livros que tratam do assunto, revelam, né? Esse caso mesmo do jornalista que escreveu o livro sobre espiritismo nos tribunais, né? Sim. Deu relevância, deu notoriedade, e a atitude do Chico só reforçou realmente a missão do espiritismo na Terra. Perfeito. Humberto de Campos adota um pseudônimo. Depois desse caso todo, ele resolve escrever adotando um pseudônimo, curioso, inclusive. Ele queria, talvez, não se identificar de fato, mas se identificando. Irmão X. Por que ele adota o pseudônimo? Como ele era muito transparente nas suas mensagens, tanto que ele trazia sempre o nome dele e forçava em várias situações, dizer que era ele mesmo que estava do outro lado, eu entendi que ele aproveitou um pseudônimo de algumas colunas que ele escreveu, Conselheiro XX, e aí fez essa interrelacionamento aí para poder deixar claro que, eu estou aqui, né? Sou eu mesmo. Irmão X. Irmão X. Irmão X é interessante. Irmão denota um companheiro, uma pessoa que está próxima, né? E X que poderia ser, de repente, qualquer um, talvez. Mas pela matéria que ele já era reconhecido, XX, Conselheiro XX, realmente deixou claro que era ele mesmo, né? Então, aí a gente percebe na obra de Humberto de Campos, principalmente naquelas primeiras, por exemplo, Crônicas de Além Túmulo, que foi a primeira obra que ele editou ao Chico Xavier, em 1938. A gente, assim também em Novas Mensagens, um pouco depois, a gente percebe uma preocupação de Humberto de Campos, irmão X, em de fato se identificar. Ou seja, pelo próprio estilo, pela maneira de escrever, enfim, dizer que é ele mesmo. Isso é uma coisa curiosa, não é? É interessante, eu creio que até porque ele teve contato com a obra de Chico em vida e fez, se não me engano, duas colunas na revista comentando a obra, mas de certa forma desdenhando. Eu creio que foi até uma forma dele resgatar isso. Eu acho que ele deve ter sentido assim, eu perdi a oportunidade, né? Fui contemporâneo e não aproveitei. Se não me engano, foi da obra Parnaso de Além Túmulo que ele comentou duas mensagens da obra. E engraçado que ele fala que é ele manda recado para os filhos, ele fala até para amigos que estão na Terra ainda, ele insiste para deixar claro, sou eu que estou aqui, e com detalhes, falando de nome de amigos encarnados que o Chico desconhecia. Então, eu creio que realmente, eu acho que ele utilizou dessa oportunidade para reforçar e até resgatar um momento que ele poderia ter ajudado, quando encarnado, nas obras dele, comentar alguma coisa a respeito, e creio que ele resgatou dessa forma. Então, faz-se uma crítica em vida encarnada, né? Ou seja, do lado de cá, e depois desencarna, passa por outro lado da vida, continua vivo e vem trazendo uma mensagem num tom diferente. Como é que é isso, Paulo? Aguarda só um pouquinho, porque o nosso primeiro bloco está se encerrando. Fique conosco, a gente volta daqui a pouquinho, após um breve intervalo. Estamos conversando com Paulo Maia, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, sobre as obras de Humberto de Campos. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com Paulo Maia, que é presidente da FEDEF, Federação Espírita do Distrito Federal. Paulo, antes do intervalo, estávamos perguntando a respeito de uma coisa curiosa, que parece que o indivíduo desencarna, ou seja, passa para o outro mundo, a pátria espiritual, e tem quase que uma transformação espetacular. No caso de Humberto de Campos, ele tinha uma certa crítica à obra de Chico e, de repente, depois vem escrever por intermédio do Chico. A gente se transforma, assim, radicalmente depois que morre, entre aspas? Na verdade, revela-se, né? O que Humberto fez foi revelar a sua nobreza, a sua grandeza de espírito com as informações novas que ele recebeu no plano espiritual. E de lá, com a visão dilatada, ele deve ter percebido realmente a grandeza do Chico e se apresentou a ele, né? É o menino do Parnaso, se não me engano, né? Chegou para ele se afirmando dessa forma e através dele escreveu essas mensagens. A análise que ele fez, ele simplesmente fez ali uma análise mais focada na poesia, na mensagem, não
na imortalidade da alma em si. E creio que com a revelação da imortalidade da alma, da continuidade, né, do trabalho, do conhecimento, do amor, das afeições, ele, um escritor capaz, um escritor acostumado, né, a trazer crônicas muito interessantes, aproveita então a oportunidade e, por méritos que ele devia ter de outras vidas, inclusive, ele passa então a escrever através de Chico. E as crônicas dele são realmente muito interessantes. E continua com o mesmo estilo? O mesmo estilo, né? Ele trabalha como uma espécie de repórter do outro mundo, a gente poderia dizer isso? Ele carrega o estilo dele do jornal, das crônicas que ele escrevia, de levar informação, de provocar as pessoas a pensar, a mudar até o ponto de vista. E nas obras ele revela esse... Tanto que vira e mexe ele fala, meu ímpeto de jornalista não conseguiu me frear, né? Quando ele encontra uma entidade, um espírito que ele reconheceu daqui da Terra importante, então ele já corria fazendo a reportagem intuitivamente. Então, ele entrevista lá do outro lado da vida, no plano espiritual, várias personalidades. Em Crônicas de Além Túmulo, por exemplo, ele chega a conversar com Judas, conversa com Sócrates, Tiradentes. Como é que é isso, Paulo? Ele chega e faz uma entrevista, esses espíritos estavam ali à disposição? Na verdade, são encontros fortuitos. Ele estava passeando pela cidade, se não me engano, estava comemorando alguma coisa sobre a escravidão, lá em Ouro Preto, Vila Rica, naquela região ali, e ele então encontra Tiradentes. E aproveita, ele já vai logo perguntando alguma coisa. Da mesma forma, ele encontrou também Pedro, o apóstolo Simão Pedro, no Rio de Janeiro, que estava ali por um trabalho com Ismael, né? E ele já chega também, o meu ímpeto jornalista me forçou a perguntar tal coisa. Então ele traz, e em outras obras também, como Marilyn Monroe, ele traz revelações interessantes. Aí você está lá em Instante da Vida, ele chega a se encontrar com Marilyn Monroe. Isso, em Hollywood, ele tem um contato com ela e traz uma revelação muito importante, especialmente para os fãs daquela atriz. Ela foi reconhecida como suicida aqui na Terra, mas ela acaba que na mensagem, olha que revelador isso, né? É até consolador, né? Ela não tentou suicídio, ela tomou o medicamento ali cansada, estressada e acabou desencarnando por descuido, né? Não por voluntariedade. E com Judas também é interessante, ele encontra Judas, se não me engano, em Jerusalém e vê ele lá meditando sobre a situação. E Judas revela que já superou tudo aquilo, que resgatou, que já voltou para a equipe do Jesus o recebeu da melhor forma, mas que aquela existência foi muito importante para ele. Então ele periodicamente volta ali, por ocasião das celebrações na Terra da Paixão de Cristo, e medita, reflete, né, e segue a vida dele trabalhando no bem. Até uma questão que Humberto faz a Judas, pelo que eu estou me lembrando, a questão da consciência, se ele tinha, né, aquela dor de consciência diante da traição e tudo mais que a gente vê narrado nos evangelhos. E ele faz uma referência sobre a atualidade, ou seja, o que nós estamos fazendo a cada dia com a figura de Jesus, com essa personalidade maravilhosa. Isso nos leva a muita reflexão, né? Exatamente. Ele falou das moedas, mas ele se iludiu. Ele acreditava que, como Jesus era muito desprendido, que para aquele momento ele tinha intenção de alçar um poder político, fez uma manobra ali, uma engenharia social, para que a verdade do Cristo sobrepujasse. Ele se arrependeu, tirou a própria vida, mas comenta que ainda hoje muitos de nós continuam vendendo Cristo por aí, até mais barato. E pouca gente se arrepende. Oh, meu Deus. Nós temos que trabalhar muito. Essa citação que Paulo fez das entrevistas com, no caso foi Pedro, não é? Simão Pedro, nós temos a entrevista com Judas, também com Sócrates. Esses três casos especificamente estão na obra Crônicas de Além Túmulo. E Tiradentes também. E Tiradentes também está lá, não é? Que é o primeiro livro que, quando retorna do plano espiritual, Humberto Campos dita a Chico Xavier, em 1938. O caso da entrevista com Marilyn Monroe está em Instante da Vida. Já foi na década de 60, já no final da década de 60, quando ele também escreve esta obra. Nós temos na literatura de Humberto Campos um conjunto de livros maravilhoso. A gente se deleita com uma leitura agradável, fácil de se entender por um lado, por outro lado a gente tem que consultar o dicionário devido à sabedoria desse autor,
mas de uma profundidade impressionante que nos toca. Como, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Uma obra ali também da década de 30. É uma obra muito significativa, Paulo. Exatamente. E vem trazer aí a revelação da missão espiritual do Brasil, né? E para nós que estamos lidando no movimento espírita, nos estimula, por um lado, e nos chama à responsabilidade. Por mais que a espiritualidade tenha todo esse esforço, esse cuidado, esse amparo, de até movimentar o plano espiritual para fazer que alguma coisa no Brasil politicamente aconteça, a gente passa então a fortalecer a fé que não estamos abandonados, mas que também temos um papel de protagonista muito grande. Não devemos esperar a graça de Deus fazer por tudo, mas eles estão aí para fazer à medida que nós nos dispusemos. Então, essa obra aí realmente traz, né, essa missão do Brasil e traz para os brasileiros como um todo, mas em especial aos espíritas, um chamamento à responsabilidade. O Brasil tem uma missão especial? Essa missão do Consolador, de abrigar o Consolador, de agregar, né, os povos diferentes, sem racismo, sem preconceito, e vem acontecendo, né, há muito tempo. Cada país tem a sua missão. Cada país tem uma missão. Cada um de nós tem uma missão e vai crescendo à medida que vai ampliando, né, as responsabilidades. Humberto de Campos apresenta o espírito Ismael, que é pouco comentado, pouco falado, mas não deixamos de citar. Quem, afinal de contas, é esse espírito, qual a sua missão, a sua função? Ismael seria o nosso patrono espiritual, aquele que recebeu do Cristo a missão de cuidar da nossa nação, de criar esse mundo de esse mundo novo aqui no Brasil, né, de esperanças, de consolações, e vem já há muito tempo, né, no plano espiritual e em outras encarnações, trabalhando pela mensagem do Cristo. Governador espiritual do Brasil? É o governador, é o presidente, vamos dizer assim. E tem essa vinculação com a Federação Espírita Brasileira também. Exatamente. Está aqui com a sua bandeira, né, de Deus, Cristo, caridade, nos norteando, nos orientando, amparando todo o movimento espírita do Brasil, para que não perca o foco de resgatar a mensagem do Cristo na sua simplicidade. E essa bandeira tem um significado profundo, Deus, Cristo e caridade. Praticamente numa única bandeira resume as 3 revelações aqui do Ocidente. Exatamente. Isso aí, mais uma vez, como que seria um chamamento a todo instante para que nós não percamos, né, a direção de onde trabalhar. Não perder a herança divina, lembrando de Deus, o cuidado do Cristo e a atividade que devemos exercer em todos os momentos, a prática do amor pela caridade. Pontos e contos, contos e crônicas, reportagens de além-túmulo, Luz acima, uma variedade tão grande, uma riqueza de uma literatura. O que essencialmente Humberto de Campos trata em seus livros? Bom, numa palavra a gente vai ficar devendo, mas ele trata também no chamamento à responsabilidade da imortalidade da alma e traz de forma cotidiana, mostrando que a vida continua, que o que o Kardec trouxe através dos espíritos é essencialmente a verdade. E, acima de tudo, nos lembra sempre a prática do ensinamento de Jesus, em especial no livro Boa Nova. Agora você tocou no livro que a gente vai falar dele. Boa Nova é um livro diferenciado. Eu diria que ele é o livro. O livro maravilhoso, tantos ensinos. Do que trata Boa Nova? Essencialmente de Jesus e sua mensagem, mas traz um Jesus próximo, um Jesus irmão, amigo, companheiro, na intimidade do lar, na intimidade da conversa com os apóstolos. E desde o seu prefácio, ele vem trazendo a esfera do Cristo para o leitor. O leitor, por mais que não queira, ele se percebe, ele se vê ali junto dos apóstolos, ouvindo o Cristo na simplicidade, na pujança da mensagem de Jesus, naquela essência mesmo
de amor por amor. Nós somos personagens do livro Boa Nova? Eu me sinto lá dentro, quando eu leio. Tanto que eu já perdi a conta de quantas vezes eu li, e vira e mexe, quando eu quero me aproximar dessa esfera do Cristo, eu busco esse livro, que me traz realmente a sensação de estar ali presente. Eu lembro do caso de Maria, mostra Maria mulher, mostra Maria mãe, mostra Maria discípula de Jesus ali trabalhando. É muito assim, difícil ler e não se emocionar, e a cada vez que se lê, se emociona um pouco mais. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa obra extraordinária que é Boa Nova, daqui a pouco, logo após o nosso intervalo. Fique conosco, estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com Paulo Maia sobre a obra de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Falávamos sobre o extraordinário Boa Nova, e você disse que se sente dentro do livro como um personagem. É mais ou menos assim que Humberto de Campos nos coloca, levando-nos a uma reflexão, a uma meditação, a uma análise de consciência, Paulo. Exatamente. Esse livro aqui, ele nos coloca ao lado do Mestre Jesus. Ele nos coloca ali caminhando na Galileia, no meio da montanha, ouvindo o sermão, e com citações e frases poéticas descrevendo o cenário, e algumas frases que nos tocam profundamente. Em uma das mensagens, até numa fase que eu estava da vida, de dificuldades da lida normal do movimento espírita, ele colocou uma situação falando sobre Pedro e os apóstolos, dizendo que o ser humano é mais frágil que perverso. Olha, isso aí já descortinou e limpou o coração de mágoas e ressentimentos, porque o ser humano, na sua essência, ele não vem com a maldade pronta, ele não age deliberadamente para o mal. E aí é na sua fragilidade que ele às vezes vacila. Essencialmente nós somos bons. Essencialmente nós somos bons, até porque pelo DNA divino, né? Somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Agora, em relação a essa questão da fragilidade, até nos traz uma nova perspectiva de análise do erro dos nossos companheiros, irmãos. Ele está frágil, e na fragilidade precisamos de apoio, de ajuda. E Boa Nova? E não de combate. Não de combate, né? Esse conflito, às vezes, a gente tem muito disso ainda, né, Paulo? É a nossa natureza guerreira, romana, né? Se não revelado no verbo, de repente, né, ostensivo, mas no pensamento. A gente ainda se combate muito, né, aqueles duelos no pensamento, que a gente já poderia estar eliminando isso, né? E para eliminar isso, você tem que substituir o pensamento por algo nobre, algo melhor. E aí você vai ocupando esses espaços da sua mente. E o Boa Nova nos faz ocupar com coisa muito boa, né? Com mensagens fantásticas. Sem dúvida. Como Allan Kardec fala, que a cura se opera por uma substituição de uma molécula malsã por uma sã, não é? Mesma coisa, o pensamento a gente vai também higienizando, não é? Substituindo o mau pensamento por um bom, e a gente vai nesse contínuo. Né? É o bom combate. Eu entendo que o bom combate de que Paulo falava é mais esse. Não é o combate com o mundo, com o próximo, com as ideias. É o combate conosco mesmo. E higienizar o pensamento, que em consequência higieniza as palavras e em consequência os atos, talvez o nosso principal desafio e o nosso principal combate, no meu entendimento. Boa Nova é um marco na literatura espírita? Para mim, sim. E eu entendo para todos aqueles com quem tenho contato, é um marco muito forte, porque primeiro pelas revelações da intimidade do Cristo, da infância, da gravidez de Maria, de Isabel, e pela grandeza que ele mostra Jesus. Para mim é um marco muito grande. Humberto de Campos começa nesse livro com a preparação do ambiente para a vinda do Cristo, fala dele com João Batista logo no início, me toca muito aquela cena em que, como se os dois, né, abraçados assim, diante do horizonte, pequenos, né, ainda praticamente pré-adolescentes, e Jesus aponta, né, o horizonte e diz, é preciso que você vá primeiro. Já era o líder, Paulo. A natureza espiritual dos dois, né, já permitia que naquela idade eles já tivessem consciência da missão que vieram aqui, né? E João, como precursor, cumpre, de fato, a sua missão? Eu entendo que sim. Cumpre porque até alguns apóstolos que vieram para Jesus estavam com João antes. Sim. E ele mesmo falou,
segue, né? E entendeu que chegou o momento final da sua missão. E João reconhece o Cristo quando ele o vê, ele não duvida. É uma coisa impressionante, não é? Ele reconhece o Mestre, a superioridade, até quando Jesus, na tradição do batismo e tudo, né, que Judas inicialmente se recusa, mas dá o ensino, né, que ele batizava pela água, mas o Senhor haveria de batizar pelo fogo, né? Você vê a E ele se coloca incapaz de desatar a própria sandália do Mestre. Um gesto de humildade, né? E de grandes almas que se reencontram, né? Que maravilha. E ele vai ao longo do livro colocando os personagens, os discípulos, apóstolos, cada um com as suas características, não é, Paulo? Exato. Ele traz ali momentos de intimidade dos apóstolos, suas fraquezas, seus questionamentos, suas angústias. E marca também na última ceia a postura de alguns, discutindo ali entre eles quem seria o maior no reino dos céus. E com mais detalhes, com aquela riqueza que foi a última ceia. E ele se levanta, coloca lá a toalha na cintura e ajoelha os pés de cada um e lava-os, dando essa grande lição que quem quer ser o maior no reino de Deus, que seja o menor entre os homens. Que maravilha. Pedro não queria que lavasse os pés dele, ele não estava aceitando que... Imagina meu mestre lavando meus pés. Interessante. Pedro era muito autêntico, né, Paulo? Ele parecia assim meio bronco, né, meio rústico, né, mas assim de uma sensibilidade impressionante, que ele se emocionava, chorava tantas vezes. Os discípulos tinham as características, eram pessoas comuns, a gente poderia dizer assim? Eram pessoas comuns, trabalhadores, adolescentes, no caso de João, né, de Marcos, Tiago, e tinham famílias, trabalhavam para sustentar a família, trabalhavam na empresa familiar, a maioria deles eram empresas familiares, né, de pesca. Mateus e Judas realmente tinham profissões assim, né, fora de casa, inclusive, né? Eles eram, diríamos, uma exceção para aquela época, né? Tinham conhecimento, até sabiam ler, sabiam trabalhar com dinheiro, então eram profissões, seriam especialistas, né, se fosse hoje, na área que atuavam, né? Humberto de Campos narra que antes de Maria se desprender de fato, já com a presença do Cristo, né, do Filho que vem buscá-la, ela ainda preferiu dar como se fosse uma viajada, uma passada pelas áreas onde via aquele sofrimento para tentar um consolo, não é? É coração de mãe. É coração de mãe, né? Foi aos locais onde ela caminhou, onde ela pregou, onde houve toda aquela grande história, né, para a humanidade. Martirológio, né? Aqueles que estavam sendo praticamente devorados nos circos romanos. Muito difícil o testemunho, né, Paulo? Muito difícil. Hoje o circo é diferente, né? Os leões são diferentes. E muitas vezes vacilamos, né? Mas nós temos que dar o testemunho. Temos que dar o testemunho. O que deixa claro ali é que a gente pode estar, às vezes, em momentos de solidão. Você está dando o seu testemunho. Inevitavelmente, Paulo? Mas nunca abandonado. Eu creio que sim, porque nós não estamos aqui a passeio, né? Então, cada um tem o seu resgate pessoal, sua prova, sua expiação, e em algum momento vamos ser chamados. Até porque o Cristo não está criando uma vitrine de pessoas sucedidas e felizes, né? Ele está mostrando pessoas que vêm exemplificar ali com a vida, né, a mensagem dele. Então, se tornar discípulo do Mestre não quer dizer que vai ter privilégio. Ele mesmo fala, minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Ou seja, a paz do mundo, o que é? É bom salário, conforto, tranquilidade, saúde. Mas a paz do Cristo, em todos os grandes exemplos que nós tivemos, não é por aí que passa. E qual a principal característica do discípulo de Jesus? Amor ao próximo. Ser conhecido por muitos, amar o próximo. É o grande desafio nosso. É o grande desafio nosso. E no nosso caso aqui, manter coerência com esse ensinamento, né? Porque a todos os instantes seremos testados a mostrar diferente, como o Chico foi, né? Como seus discípulos foram testados. Todos tiveram um momento de resistência, dificuldade, desafio e um momento de grandeza, onde tiveram que testemunhar. Se não me engano, só João morreu sem esses sacrifícios, né, atrozes que os outros passaram. De fato, todos os outros tiveram essa desencarnação mais difícil, né? A morte mesmo. No testemunho. No testemunho, seja por
era muito comum eles serem crucificados, né? 2 deles, inclusive, como Pedro, foram crucificados de cabeça para baixo, não é? Pedro pediu, né? Pedro pediu. Não se sentiu digno de morrer igual ao mestre. E outros foram assassinados mesmo. O caso de João foi uma exceção. João estava junto de Jesus no momento final, junto com Maria, não deixou em nenhum instante, não é? Mas é tão rica essa obra, Paulo, a gente tem tanta coisa, parece-nos, para a gente encerrar aqui, que o nosso tempo já está esgotando, Humberto de Campos estava acompanhando tudo isso para narrar com tanta propriedade, com tanta riqueza de detalhes essas questões lá da criação ou do surgimento do cristianismo. Será que ele estava ali presente? Como é que ele resgata isso de um arquivo ou alguma coisa assim? Pelo que eu entendi, ele tem crônicas no plano espiritual. E ele teve acesso assim, às crônicas e teve acesso a espíritos que tiveram presente. E com a característica que ele era peculiar de trabalhar bem as palavras, ele traz isso para a gente. Mas a sensação que dá é realmente essa, que você está ali sentado ou caminhando no meio e assistindo. Dá a impressão que ele realmente esteve lá. Ele conta com preciosismo desde a paisagem, da lua no céu, das águas do Tiberíades, as ondas crespas do Tiberíades, a brisa suave soprava, a lua surgindo no céu. Ele entra num detalhe como se ele estivesse lá e nos apresenta como se nós também estivéssemos lá. Paulo, para a gente encerrar mesmo, que o nosso tempo já acabou, numa palavra, numa frase, a contribuição desse médium extraordinário, Francisco Cândido Xavier, para a divulgação do bem, do Espiritismo. O Chico, ele transcende o Espiritismo. Ele, para mim, ele é uma personificação do amor no meio de nós. Ainda vamos descobrir lá na frente quem era o Chico Xavier. Conversamos com Paulo Maia, quem a gente agradece a presença aqui no programa Livros que Iluminam. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Muito obrigado. E agradecemos também a sua audiência, acompanhando o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Permaneça conosco aí nas edições futuras desse programa. Muito obrigado. Agora, os expositores espíritas Raul Teixeira, Aloísio Quintino e Simão Pedro falarão sobre o movimento espírita. Esta matéria pertence ao programa Respostas da FEB TV. Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é movimento espírita. Raul Teixeira fala sobre a importância das obras básicas da codificação ante as inúmeras obras psicográficas. Aloísio Quintino comenta qual é o principal empecilho para a verdadeira unificação espírita. E Simão Pedro explica qual o papel do espírita perante a lei de sociedade. Qual a importância das obras básicas perante a infinidade de publicações psicográficas? Quando se trata de espíritas, verificamos que pode ser um descuido da instituição espírita, que deve manter acesa a chama permanente dos estudos espíritas, da codificação. Desde alguns anos, a nossa Federação Espírita Brasileira vem apresentando suas sugestões de programas de estudo, que hoje são conhecidos como ESD, no sentido de fazer com que as pessoas se aproximem, se acerquem do conhecimento da doutrina espírita via codificação kardeciana. Quando nós falamos do público em geral, não há nenhum problema que o público em geral comece por livros que não sejam kardecianos.
Até porque a pessoa começa a ler livros espíritas depois de uma dor, num problema, numa dificuldade que alguém lhe presenteia, e nem sempre presenteia livro kardeciano. Só que, na medida em que as pessoas vão procurando a fonte que está liberando aquele fio que ela encontrou, ela vai chegar à codificação. É uma mão diferente. Os espíritas começam com Kardec, ou deveríamos começar estudando Kardec, e depois temos uma moldura, porque os espíritos espíritas que escrevem obras mediúnicas, ou os espíritas estudiosos, não estarão na contramão da codificação. Estão sempre querendo explicar os pontos da codificação, aclarar determinados entendimentos da codificação, amplificar determinados entendimentos quanto à codificação. Obviamente que isto é tão útil quanto aqueles que vêm pelos romances, pelos livros de mensagens e chegam à codificação. O grande problema que verificamos é quando as criaturas não chegam ao mar, ficam sempre no seu ribeirinho ali. Elas não gostam de avançar, elas querem ficar com aquele paliativo, e aí vão encontrar quase sempre literatura de mau gosto, literatura que não responde de fato, literatura que não explica realmente, de modo que há espaço para toda boa literatura no nosso movimento. O que deveremos ter cuidado como espíritas é de não faltar esse prato principal em nossa mesa de aprendizado, a codificação espírita. Nenhuma casa espírita pode prescindir da codificação kardeciana. Nenhum espírita pode prescindir da codificação kardeciana. Nada obstante, se os espíritos do Senhor estão trazendo esse manancial maravilhoso, seja por meio da mediunidade de Divaldo, seja por meio da mediunidade de Chico Xavier, seja por meio da mediunidade de Ivone Pereira, nós não encontramos nessas obras nada que não seja o substrato, o conteúdo retirado, calcado, apoiado na codificação kardeciana. O que, por sinal, nos indica que a obra é espírita. Não importa se ela for mediúnica ou por autor encarnado. Se ela não tiver suas sapatas fincadas na codificação, ela será uma obra espiritualista, mas não acatará aos princípios da doutrina espírita. Qual o maior empecilho entre os espíritas para a verdadeira unificação? Muito simples, é uma palavrinha só, chama-se personalismo. Tá? Nós ainda raciocinamos com cada um de nós o que nós achamos, como nós queremos que os outros sejam, impondo muitas vezes, lutando por um ponto de vista pessoal e conduzindo as coisas de uma forma que é muito de cada um de nós. Enquanto que essa unificação, ela não é uma padronização, mas ela está em cima dessa unidade que Kardec nos coloca e de uma mente aberta. Lá no livro Obras Póstumas, naquele projeto 1868, tem uma colocação que é muito interessante, um pensamento de Kardec, quando ele nos diz que das maiores dificuldades para o espiritismo é a falta de unidade dos seus participantes. E isto só poderá ser superado quando nós nos propusermos a discutir todos os pontos nos seus mais mínimos detalhes. Com essas palavras ele coloca: discutir todos os pontos nos seus mais mínimos detalhes, porque é pela compreensão, pelo compartilhamento desse entendimento que nós vamos trabalhar naquilo que é um dos princípios e uma das bases da doutrina dos espíritos, que é a convergência. Então nós todos devemos cada vez mais perceber a doutrina, a sua prática, os seus caminhos que são mostrados para nós de uma maneira cada vez mais convergente. Leon Denis, quando se refere ao Espiritismo, ele não diz que o Espiritismo é a religião do futuro, mas ele diz que é o futuro das religiões. Isto é, essa convergência que nós estamos referindo e que neste processo todo, deste trabalho que nós estamos realizando,
nós denominamos como unificação. Então a unificação é uma coisa muito simples. A unificação é nós falarmos, nós ouvirmos, nós compartilharmos, nós atendermos a argumentos, nós adotarmos aquilo que seja mais racional e benéfico ao grupo do qual nós participamos. Isto é unificação. E é através destas atitudes que nós vamos crescendo e vamos cada vez mais alcançando aquilo que o próprio Dr. Bezerra de Menezes, numa colocação que nós vimos hoje, no final do trabalho do PR, né? Quando estamos juntos, né? Solidários seremos união, separados seremos pontos de vista. Então essa é uma questão que nós temos também que refletir a respeito para alcançarmos a nossa proposta de convergência ou de unificação, como nós falamos. Qual o papel do espírita perante a lei de sociedade? A responsabilidade de qualquer pessoa que desconhecer e se omite ao fazer. Aquele que mais foi dado, disse o Cristo, mais será pedido. Então a responsabilidade ante tanto conhecimento é tentar vivenciar esses conhecimentos, tentar vivenciar e mostrar a própria renovação de entendimento. A responsabilidade não é pela sociedade. A responsabilidade é por nós, em primeiro momento, individualmente, pelas nossas atitudes. E depois, daqueles que convivem conosco de maneira mais próxima, os familiares. Depois, aqueles que dividem a sociedade conosco. Então, a nossa responsabilidade é de qualquer pessoa que, descobrindo aquilo que é melhor, quer compartilhar com todos, através da sua própria demonstração. Então, vivamos a lei de sociedade, do respeito. E lembrando que em todas as leis encaixa-se a 10ª, a lei de amor, justiça e caridade. Vivamos dessa forma, e aí teremos a nossa responsabilidade sendo exercida. E não tentar mudar a sociedade. Não é esse o nosso propósito. É tentar mudar a nós mesmos e, a partir daí, por um convite natural da própria postura, convidar os outros também a mudar os conceitos. E não é responsabilidade de espírita, é responsabilidade de qualquer cidadão. É responsabilidade de qualquer pessoa. O dizer espírita não me faz melhor do que ninguém. Apenas me diz que há uma série de conhecimentos que nem todos quiseram auferir. E que se eu puder aplicá-los, será melhor para todos. Então é nessa condição, e não na condição de melhor. E sobre isso, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamou atenção para essa ideia, até para incentivo aos espíritas. Quando foi dito, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no sentido de tentar domar suas más inclinações. Porque muitos, quando chamados de espíritas, dizem, não, estou longe disso. Mostra não entender o que está escrito nesse capítulo 17. Pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações. Quando eu digo estou longe disso, quer dizer, estou longe de me esforçar para tentar domar minhas más inclinações. Então, até para dar um alento para dizer, olha, esforce-se, tente domar suas inclinações, vencendo isso, cresça. Então, o dizer espírita é nesse esforço de tentar viver melhor, de tentar agir melhor. Erramos, mas tentemos levantar e consertar o erro e continuar no aprendizado. Então, essa é a nossa responsabilidade na lei de sociedade. Tentar ser o cidadão social, não esquecendo que somos cidadãos do universo, não esquecendo que somos seres imortais, e tentar agir com essa conformidade, sem imposição de nada, apenas vivendo na sociedade como devem viver os homens, as pessoas em sociedade. Então essa é a nossa responsabilidade. Não tem nada difícil, tem? A não ser vencer a si mesmo, ou renunciar a si mesmo. Então vamos tentar fazer esse esforço de se melhorar a cada momento. Não por uma obrigação, mas por uma necessidade. Necessidade de se sentir bem. Os centros espíritas têm feito uma boa divulgação na prevenção da obsessão?
Até onde a minha mente pode alcançar, sim. Hoje, os espíritas estamos muito conscientes dos nossos compromissos. Se existem algumas instituições não bem fundamentadas, é muito normal. Graças ao Conselho Federativo Nacional, hoje o nosso trabalho tem unidade. Nós podemos observar que a preocupação do CFN é de orientar na unificação a mesma prática em todos os lugares. E as orientações que vertem cada ano a respeito das problemáticas do centro espírita são de muita segurança, o que tem proporcionado a nós, os visitadores de instituições espíritas, constatarmos que estamos falando mais ou menos a mesma linguagem, com a mesma responsabilidade. As exceções fazem parte, naturalmente, dos fenômenos normais de quaisquer realizações quantitativas. Creio que estamos correspondendo bem. Como lidar com as diferenças que destoam paralelas ao movimento espírita? Lidar com as diferenças é natural. Essa foi a ênfase que nós demos na nossa apresentação. Evidentemente que não é um caminho fácil, ele é bastante complexo, mas é daí que vem o respeito ao próximo e o entendimento das condições e situações do outro. É muito comum nós projetarmos no próximo o que nós gostaríamos de ser. E ficamos, às vezes, exigindo que todos tenham um comportamento igualzinho a nós. Então, a partir do momento que nós vencemos essa barreira e vemos que não é assim, e que as pessoas têm o seu tempo, têm o seu passo, têm a sua maneira de pensar e de ser que é diferente, é que nós começamos um processo de respeito mais claro entre as pessoas. A convivência em família é um bom caminho para essa experiência. Nós dissemos, inclusive, que aqueles que têm filhos e netos conhecem bem essa situação, porque eles são preparados ou criados, educados dentro do mesmo ambiente e, no entanto, têm reações bem diferentes, porque nós somos espíritos reencarnados. E no movimento espírita, evidentemente que essa situação se amplia, porque nós estamos recebendo no centro espírita pessoas oriundas de várias regiões, com várias formações, de várias famílias, portanto não são iguais, são muito diferentes. Então, qual deve ser o nosso ponto comum, o nosso ponto de aproximação? A partir do momento em que nós respeitamos a maneira de ser ou de estar do próximo, o ponto comum será nos afeiçoarmos na base que é Allan Kardec. Essa é a questão, essa é a grande tarefa do movimento espírita organizado e do movimento de unificação. É muito comum nós encontrarmos aí opiniões pessoais de encarnados e de desencarnados também, gerando palestras e livros. Hoje é muito fácil publicar um livro, porque as pessoas às vezes não querem se submeter ao conselho editorial, um comitê editorial de uma editora espírita ou não espírita. Então criam uma editora, começar é fácil, manter é outra questão. Criam uma editora e publicam os livros, muitas vezes dizendo que é em benefício desta ou daquela obra assistencial. Aí começa toda aquela cruzada, né?
de distribuição e de divulgação de livros. Infelizmente, tem se notado que em muitas dessas obras que surgem dessa maneira, há muita opinião pessoal. E há determinadas questões ou polêmicas, muitas vezes, que são criadas dentro da seara espírita, que não contribuem com nada, não elevam nada, são meras curiosidades. Eu diria que são manobras de distração do espírita, afastando, inclusive, de um trabalho mais efetivo e de canalização ou de priorização para um trabalho efetivamente doutrinário. Então, é chegado o instante que nós temos que refletir em tudo isso. E Allan Kardec trata essa questão, inclusive na Revista Espírita. E agora, à guisa do Sesc Centenário, da publicação, do lançamento da Revista Espírita, o Conselho Espírita Internacional estará lançando entre outubro e novembro uma edição especial da Revista Espírita, aliás, muito especial em português, porque a Revista Espírita não é editada sistematicamente em português. Nós temos apenas aquela coleção do período de Kardec, de 1858 a 1869. Mas vai sair uma edição especial em português, em inglês, em espanhol e em francês, pelo Conselho Espírita Internacional, onde um dos artigos, com transcrição da época de Kardec, ele trata dessa questão. Então é muito importante nós voltarmos e centralizarmos a nossa atenção na codificação e naquelas obras que são realmente fiéis, seguras com relação à obra de Allan Kardec, e que sem dúvida nenhuma nós estaremos fazendo uma profilaxia de muitos movimentos que são considerados ou taxados de paralelos. Então é essa a grande questão, é difundir Kardec, estimularmos o estudo de Kardec e procurarmos momentos de convivência, de fraternidade com todos, mas sem abrir mão dos princípios da doutrina e das prioridades que nós temos de ação, sempre no sentido de construção de um movimento espírita que seja sólido e fiel sempre à base que é Allan Kardec. Caro amigo telespectador, agradeço a sua atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária, Canal 7, todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, e aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet, através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e colocar Programa Momento Espírita Tupã, e você poderá assistir a todos os programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Desejo a você um ótimo fim de semana, com muita luz, muita paz, e peço a Deus e a Jesus que o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Um meu grande beijo e até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Tupã AM 1130 kHz, todos os domingos das 12 horas às 12 horas e 50 minutos, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos ao meio-dia na Rádio Tupã AM.
Você assistiu pela TV Universitária o Momento Espírita na TV. Apoio Cultural. Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras, 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com o foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega, em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners, originais e recargas. Support Solution, 16 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277.